Então, Joana é a dona da marca da Empodere-se 021, nossa parceirona, e essa figura que eu não tenho nem palavras, só tenho a agradecer, muita coisa aprendi com ela. E se hoje eu também me tornei essa potência, tem dedinho de Joana Cardoso, da Empodere-se 021. Por favor, sigam, promovam também, retribuam o que ela proporciona para a gente também. Divulguem, falem, marquem. Obrigada, Andréia. Boa noite a todos. Tudo bem, gente? É um prazer estar aqui mais uma vez, vindo aqui conversar com vocês, compartilhar conhecimento com vocês, que é uma coisa muito importante. Então, a jornada para mim, da parte de captação de recursos, eu falo como Joana mesmo. Joana, que é uma produtora cultural há 20 anos, e ela visualizou que a captação de recursos ela não é somente para a cultura, mas também para projetos que potencializam hoje em dia muito mais a inclusão. Então, assim, pode ser que nessa conversa aqui de meia hora, que vai ser, na verdade, uma troca de ideias, que vai ter vários, que eu chamo de, como é que se diz, de lâmpadas, né, acendendo na cabeça de vocês, é muito importante que vocês anotem essas dicas, porque vão se desdobrar para outras coisas que eu possa vir a falar aqui ou outros encontros que a gente possa vir a ter. Então, assim, na minha jornada, muita coisa que a Andréia falou aí é muito importante vocês terem isso como visão. Principalmente porque o brasileiro, ele não tem a cultura da educação financeira. E até eu começar a ter essa percepção, eu ganhava muito dinheiro e perdia muito dinheiro. Até o momento que eu pensei assim, não, peraí, eu tenho que separar tudo que eu preciso começar a pensar sobre aprimorar os meus conhecimentos e esse dinheiro aqui ser para a minha moradia, ou para o meu boleto, e como eu posso prosperar e me empoderar em relação a isso, né? Então eu comecei a isso que a André estava falando, os freelas, né, os jobs. Então assim, lá no início, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a trabalhar em boates, GLS, olha só, eu tinha o meu emprego, ganhava bem, mas aquele emprego ali, ele era para pagar as minhas contas, para pagar os meus estudos, para outros tipos de coisas. E eu pensei assim, bom, eu quero comprar os meus equipamentos, eu quero fazer um investimento maior e eu quero fazer cursos que não são baratos. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no freela, eu vou entrar com um objetivo. Então eu comecei a trabalhar, não sei se todos aqui conhecem, comecei a trabalhar no Cine Ideal, e nessa que eu fui trabalhar no Cine Ideal, eu comecei a juntar dinheiro para poder. Comprei meu equipamento, fiz na época um curso de fotografia no melhor curso do Rio de Janeiro, na URCA, e fui me aprimorando até o momento que me aprimorei tanto que eu me tornei instrutora do Senac. As coisas elas vão se transformando se a gente tiver objetivo. E a mesma coisa acontece quando a gente tem esse desenlace daquela coisa que é burocrático, mas se a gente trabalhar com objetivo, ele deixa de ser burocrático, né? Porque a estrutura, a vida, ela já encaminha a gente para você não vai conseguir, porque é muito difícil, que não sei o quê, mas tem um outro lado que você simplesmente não olha para os lados e vai seguir aquilo ali. Principalmente o que a Andréia está falando. A Andréia aí é o case da Empodere-se 021, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a Andréia em 2018, tá? Na incubadora da Uniswan. Olha como é que é essa trajetória. No período que eu conheci a Andréia, eu estava quebrada financeiramente. Eu era produtora cultural, eu estava desempregada e eu não estava mais conseguindo fazer as minhas feiras. E aí, esse momento que eu conheço a Andréia, é um momento que eu estou alocada dentro da incubadora da Uniswan, sendo patrocinada pelo investidor anjo, que era um amigo. Por quê? Porque eu estava morando na casa de familiares. Às vezes, quando estamos alocados, sabemos que tem essa dificuldade de morar na casa de familiares, de passar por várias coisas. E aí, esse amigo, ele viu a necessidade de locar
né, no coworking, um espaço para mim, e através de lá eu fui escutando as coisas e a frase que eu amo, oportunizei as oportunidades. Perguntaram para mim se eu conhecia algum profissional que desse aula de captação de recursos, mostrei o meu portfólio e fui contratada nesse mesmo período. Foi quando eu conheci a Andréia no Pólen de Campo Grande, porque eu dava aula em Bom Sucesso e dava aula em Campo Grande. Foi amor à primeira vista. Na primeira aula, eu lembro da Andréia me fazendo perguntas pontuais. O que são perguntas pontuais? O que eu vou falar para vocês em relação à captação de recursos, tá? Não viajem muito. Primeiro, anotem o sonho de vocês e botem na gaveta. Mas sejam objetivos nesse primeiro momento se você precisa fazer algo que é muito importante. E detalhe, a Andréia, ela tinha experiência, ela tinha mercado, mas o principal, ela ainda não tinha o cenário do Capacitrans. Mas o que levou ela para o impacto e a ganhar um edital? A proposta. O valor da proposta. Aquilo que ela estava propondo era o momento que as empresas estavam buscando a inclusão da diversidade. Então, por muitas vezes, eu fui uma produtora cultural muito sonhadora. E às vezes eu perdia oportunidades porque eu não olhava com objetivo técnico a minha proposta. Eu só pensava em, vou fazer isso aqui, vou ficar com dinheiro, vou ficar rica. Não, se vocês pensam que a gente faz captação e a gente vai ficar rica, a gente não vai não, entendeu? Por quê? Porque quando você vai captar dinheiro, você tem ali uma proposta que você tem que colocar nos projetos 70%, 80%. E o restante que vai para você, no caso para a gente, vai para a empresa, vai para o nosso deslocamento, vai para a nossa comida, vai para nossa casa. Então, às vezes, não pensem que um idealizador de projeto ele está endinheirado, porque às vezes não está. Ele tem aquela proposta ali. Então, obrigado assim, pela parte que me toca, porque quando eu falei, porque eu venci o primeiro edital, que era 40 mil, eu falei para todo mundo que eu botei meu Prolabore de R$1.000 para dar um ano de projeto, ou seja, eu sabia que 12 mil de 40 mil eram meus. Mas esses 12 mil, esses R$1.000 por mês, englobava minha passagem, minha alimentação, dali que eu pagava o meu aluguel, tarará, tarará. A gente começou as aulas numa kitnet, que eu pagava R$400. Eu lembro disso. Hoje a gente tem uma sede em Comodato, né? Mas hoje eu posso me dar ao luxo de colocar nos editais o valor de um transporte executivo, um particular. Eu faço a estratégia diferenciada. Eu não me permito carregar peso igual eu carregava antes. Mas isso não quer dizer que a gente está rico. Mas uma trajetória. Exatamente. Até você chegar aí, você fez uma trajetória. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês não pensem que a captação, toda essa questão que você vai se estruturar é para você ganhar dinheiro. Na verdade, você vai fazer a construção de uma história, a narrativa de uma história. Então, quando a gente começa a pensar no nosso negócio, só para vocês terem uma noção, tem um edital que tem tido todo ano na Secretaria da Cultura, e esse edital você ganha R$2.500 ao ano. Por quê? Porque R$2.500 dá para você montar um mini projeto, que ele dure ali 4 semanas. Aquilo ali dá. Ah, Joana, mas aí eu vou ter que pagar pessoas? Não. Você, com a sua experiência e expertise, você pode propor um laboratório, né? É o do Estado? É do Estado. Eu já estou habilitada. Tá vendo? Com CPF, gente. Eu sei que muitas informações, às vezes, elas não chegam na ponta. Às vezes, vocês precisam de pessoas mediadoras, como o Capacitrans, a Andréia, a mim mesmo, que trabalho com essa parte de edital há muitos anos. Então, o que vocês precisam principalmente começar a tirar? Vocês têm várias ideias, eu tenho certeza. Estruturar numa folha de papel em branco aqui, ó. Hoje eu estava estruturando, eu demorei 8 horas para poder montar um planejamento de mídia para uma empresa, né? Eu tenho uma visão, eu tenho já essa experiência, e aí você pega o caderno e começa a escrever. Isso aqui é seu primeiro momento.
Por quê? Porque as ideias elas tendem a sumir em 24 horas. Então, Joana, quais são os caminhos que eu preciso para poder criar, para poder esboçar o meu negócio? Sem viagem. Vamos falar no formato que a pessoa que vai ler o seu projeto, ela consegue visualizar uma jornada. Pensem que vocês estão numa rua, tá? Pode ser a rua próxima de vocês, pode ser a Avenida Rio Branco, pode ser o que for. E aí, quando você olha, você pensa assim, bom, se eu seguir a Avenida Rio Branco, aqui do meu lado direito, eu tenho o McDonald's, eu tenho a Caixa Econômica, eu tenho o Teatro Municipal. Do meu lado esquerdo, eu tenho o Hub do Santander, eu tenho o Banco Safra. Você está caminhando e você sabe fazer a sua leitura mental sobre tudo que tem naquela rua. A mesma coisa vocês vão começar a estruturar o projeto. Pensem, o que eu preciso para começar o meu projeto? Eu preciso de um computador, eu preciso de internet, eu preciso contratar um profissional X, eu vou precisar de... Não pense em dinheiro agora. Não pense em dinheiro. Primeiro você vai colocar lá o título e você vai colocar tudo que você precisa. Pronto. Agora você vai ter a visão do que a empresa que você quer captar ela vai querer de contrapartida. O que ela vai querer de contrapartida? Lógico, não existe almoço grátis, né? Quando a gente participa de edital, a gente tem que estar disponível ali, não que a gente vai fazer alguma coisa que vai contra nossos princípios. Mas, primeira coisa, aquela empresa condiz com a sua realidade? Ela condiz com aquilo que você tem para oferecer a ela? Primeira coisa, não vá só pelo dinheiro, para você não se queimar no mercado. Você precisa saber o que aquela empresa lhe quer. Vou dar um exemplo recente. Foca. Alguém aqui participou do Foca? Tirando a Andréia. Eu. Tá. O Foca foi um edital da prefeitura, tá? Que teve esse ano, inclusive para pessoas de pessoa física puderam participar, voltado para a cultura. Então, se você trabalha com gastronomia também entrou, porque gastronomia autoral entra agora como cultura e vários outros fomentos. Isso eu não sabia. Eu não sabia. Passada. Tudo. Tudo que for autoral entra hoje como cultura. Então, você olha ali o Foca diz assim, você precisa apresentar tantas contrapartidas. O que são as contrapartidas? Produtos culturais. O que são os produtos culturais? Palestras, aulas online, canal no YouTube, e-book, festival de música, apresentação, livros, exposição, pintura, enfim. Joana, tem que apresentar isso tudo. Você pode apresentar pelo menos um produto cultural. O produto cultural é aquilo que você precisa fechar o pacote do que você vai entregar para o seu patrocinador. Quando a gente fala do investidor anjo, voltando aqui para a parte do investidor anjo, o investidor anjo, ele na verdade, ele faz algo que é ligado bem ao coração e ele entende que aquilo ali tem uma potência sobre aquilo que você vai crescer. Quando a gente fala de vaquinha, né, que é o que a gente conhece mais, esses projetos de vaquinha, é quando aquela pessoa ela quer assistir os próximos passos da sua trajetória. Então, quando a gente fala de vaquinha, a gente precisa estruturar a mídia, precisa falar mais sobre isso, não tem que pensar só nos amigos. Claro, a gente não pode começar uma vaquinha sem ter algo ali já depositado, né? Porque se você botar a vaquinha no ar com R$0, a chance de você ganhar nada é 100%. Quando alguém ver uma vaquinha já em andamento, opa, tem gente aqui colocando um valor aqui na vaquinha, é uma vaquinha séria, olha essas pessoas aqui, porque tem as pessoas que participam, e aí aquilo ali ela vai crescendo, ela vai oscilando. Quando a gente trabalha com a parte de captação de recursos, hoje a captação de recursos ela está mais abrangente. Por quê? Porque as empresas e os órgãos públicos, eles entendem que falta
inclusão e entendimento da população sobre aquilo que é de direito. Então, assim, todos vocês que estão aqui, vocês podem participar de editais. Vocês podem acompanhar editais por todo o Brasil. Primeira coisa que vocês também precisam fazer quando vocês estruturarem o negócio de vocês, marcar todas as palavras-chave. O que são palavras-chave? Frases ou palavras que são relacionadas ao negócio de vocês. Isso é muito importante quando vocês forem fazer isso. Em um outro momento, se a Andréia me permitiu a gente marcar, eu posso mostrar isso de forma mais detalhada para vocês, que hoje é mais uma conversa, ela sabe que ela sempre pode me chamar quando ela quiser. E assim, quando vocês forem estruturar, um site que eu gosto muito, que foi inclusive o site que eu indiquei aí a Andréia, que é o Prozas. É um site gratuito, onde você pode se inscrever como pessoa física ou pessoa jurídica e acompanhar os editais que tem ali. Só que o Prozas, ele é limitado aos editais que são inscritos no Prozas. Só que lá, quando você vai se inscrever no edital, logo de cara, eles já colocam ali o principal. Quem pode participar, para qual cidade qual é o prêmio. Uma das pegadinhas de editais que geralmente existem, que vocês precisam observar qual o percentual que você tem que dedicar para as pessoas que você vai contratar e incluir. Quantos por cento você tem que investir em mídia? E quantos por cento você pode pagar de tributos? Eu vi no Foca muitos editais caírem, e caíram assim, vários editais, porque não souberam fazer o portfólio de apresentação, que isso é o principal. Ah, Joana, mas eu não tenho experiência. Você não precisa ter experiência. Andréia ainda não tinha o Capacitrans, ela tinha, claro, know-how, ela tinha um cenário, ela tinha fotografias, mas a Andréia não tinha. Mas ela amarrou tão bem toda essa parte da estrutura organizacional, ela teve um acompanhamento que vocês possuem aqui no Capacitrans, que é o MVP, um modelo de negócio. Ela tinha isso tão amarrado que quando ela entrou, a possibilidade dela ser credenciada era 100%. Né? Deixa eu aproveitar o embalo, Joana. Você fez uma observação que realmente faltou falar. Gente, MVP é o mínimo produto viável, tá? MVP é a sigla em inglês, mas é mínimo produto viável. O que é o mínimo produto viável? Eu já falei isso sem falar que era MVP, perdão. Lembra quando eu falei, eu quero montar um salão de cabeleireiro. Para eu montar um salão de cabeleireiro, eu vou gastar 50 mil. Tá, mas e se eu não posso, então eu posso partir para um produto mais viável e menor. Mínimo produto viável seria o atendimento a domicílio. Eu preciso, ao invés de montar a estrutura de um salão, eu posso comprar secador, prancha, botar na bolsinha e ir de casa em casa. Isso é um MVP. Ok? Então, explicando e pedindo perdão porque eu ainda não tinha explicado a palavra MVP. Só tinha falado o exemplo sem falar o que era. Obrigada, Joana. Nada, mas eu tenho certeza que você estava falando sobre. Então, quando você tem isso tudo bem amarrado, né? Porque hoje em dia os editais, eles perguntam se você tem como continuar, a preocupação dos editais, você tem como continuar o seu projeto quando o financiamento acabar? Opa, tenho. Por quê? Porque eu tenho o MVP. Eu tenho um produto mínimo viável ali que eu posso dar continuidade. Então, hoje em dia, quando a gente trabalha numa escala também de vendas, a gente também tem o nosso produto mínimo, o nosso serviço mínimo, que a pessoa, ela tá ali, ela não pode sair da sua empresa ou da sua loja, ou do seu bate-papo para poder contratar sem você estar ali. Então, o que você precisa definir depois das suas estruturas? Depois que você estruturar isso tudo, você tem um título do seu projeto, você vai ter um objetivo que ele não vai chegar nem à terceira linha, que você vai colocar o objetivo igual do Capacitrans. Qual é o objetivo do Capacitrans, Andréia? Capacitação profissionalizante e empreendedores de pessoas LGBTIQAP+, com foco prioritário em pessoas trans e travestis. Ponto. Não tem que ser prolixo, não tem que ser mais, nem tem que ser menos. E quando vamos colocar, aí tem a história dos objetivos específicos. Quais são os objetivos específicos? O desdobramento do objetivo.
Ela tem um objetivo, tá aí, capacitação, mas como ela faz isso? Capacitar, criar, fomentar, potencializar. Vocês estão vendo que eu estou iniciando tudo com verbo, né? É assim que vocês criam o objetivo específico. A base de um projeto, ela tem alguns pilares. O primeiro pilar, o nome do projeto e o que você vai entregar, que é o produto. Ele pode ser cultural ou ele pode ser algum produto de inclusão, algum tipo de solução. Logo depois, você tem os objetivos, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando você tem isso aqui amarrado, você pode se inscrever em qualquer edital. Então, você já tem aquilo ali e você vai adequando para cada edital. Você tem um objetivo, que foi o objetivo comum a Andréia, ela trouxe aí para vocês. Vocês também têm a parte do objetivo específico, que é iniciar com verbo e dizer como você vai fazer aquele objetivo. Por quê? Você precisa de como você vai fazer o objetivo para montar o cronograma do projeto, caso o patrocinador ele peça. Então, por exemplo, capacitação, promover encontros online via mensagem. Isso é uma etapa do objetivo específico. Oferecer material de apoio em e-book para as oficinas. Isso é outro objetivo específico. Potencializar e acompanhar os participantes em cada etapa da incubação do Capacitrans. Outro objetivo específico. Então, a partir disso, você vai montando ali todos os objetivos específicos referentes ao objetivo geral. Até o momento que você chega na justificativa. Na justificativa, o que você precisa se atentar? Qual é o número que você vai impactar? Qual é o mercado? Qual é o nicho que você vai impactar? Qual é a invisibilidade daquilo ali? Você tem um mercado, você tem uma dificuldade em relação àquele mercado, você pega dados. E esses dados você pode extrair da onde? FGV, você pode extrair do IBGE, você pode extrair de várias fontes relacionadas ao mercado que vocês estão buscando. E ali você vai falar, segundo a fonte tal, acontece tantos percentuais de pessoas LGBTQIs que têm dificuldade de empregabilidade, tal. Aí vem a contrapartida. O Capacitrans, ele é um projeto direcionado para dar à pessoa a oportunidade dela ser empreendedora. Além dela ter visão de negócio, ela também vai ter empregabilidade, ou seja, ela pode arrumar emprego ou não, ela não vai ter mais dificuldade financeira. Então, é o objetivo do equilíbrio. É você colocar ali a sua justificativa e contrabalançar com o que você vai oferecer de bom naquilo ali. Na verdade, você destrinchar o objetivo específico. Tanto que você vai colocando ali no parágrafo cada etapa mais detalhada. Essa é a parte da justificativa. E aí você tem toda a parte de mídia, né? Porque hoje em dia, para você ter contrapartida, a marca ela quer estar na mídia. Então, o que você vai oferecer de mídia para ela? Você vai oferecer ali assessoria de imprensa, você vai oferecer ali mídias sociais, você vai oferecer ali campanhas, né? Você vai oferecer algum tipo de investimento que vai dar visibilidade para aquela marca. Vai ter impressos, você vai botar ali qual é o valor do impresso. Inclusão, tudo bem que você já faz parte do público inclusivo. Mas o que você faz com o pessoal do PCD também? Né, dos outros grupos que também têm a base da exclusão. Então, você pode inserir ali, a gente vai oferecer um material em Libras, um vídeo em Libras, a gente vai oferecer uma pessoa que vai estar ali em Libras para poder ajudar e tudo mais, e isso você vai destrinchar dessa forma. Pilar, como eu havia falado, objetivo específico, justificativa, mídia e inclusão. Esses são o fator. E vou falar mais uma coisa para vocês. 2022 é de vocês, hein? Todas as empresas, elas estão focadas nessa parte de inclusão de LGBTQIA+, tá? De inclusão real, não só de falar, mas também de querer projetos que potencializem vocês. É isso.